Olá, a gente está no capítulo 6. Vamos continuar nossa história. A gente está indo para a terceira casa, correto, Marina? Marília? Sim. Capítulo 6. A Grande Tempestade. Então vamos lá. Mike estava na estrada por mais de 2 horas quando percebeu que o vento ganhava forças e o céu escurecia. Ah, que ótimo, pensou Mike. Tempestades no paraíso. Durante a última hora, ou mais, ele realmente sofreu com sua carga e parou em intervalos cada vez maiores para descansar. Todas as suas coisas não eram apenas pesadas, eram também incômodas. Isso irritou Mike em um nível profundo e fez com que se sentisse sem equilíbrio. Agora, uma tempestade também? Caso chovesse, ele precisaria encontrar um abrigo rapidamente. Não queria que suas malas ficassem molhadas e não sabia se os novos apetrechos de batalha enferrujariam. Novamente, ele parou durante um momento e olhou para trás pela primeira vez. Estava lá. O borrão verde movia-se na velocidade da luz atrás de um afloramento de seixos. Desta vez, Mike o vira. Era sólido e imenso. Sensações de apreensão tomaram conta de todo o seu corpo quando Mike percebeu que aquela aparição não fora embora desde a sua última visita, desde a visita à última casa. Lembrou-se de Laranja, afirmando que era perigoso e poderia feri-lo. Enquanto descansava, posicionou-se de frente à retaguarda, de modo que pudesse a todo momento observar o caminho atrás de si. Ele sabia que deveria ficar alerta. Não fazia ideia do quanto. O vento ganhou forças, tornando o caminhar mais difícil. Uma pessoa não sobrecarregada não teria dificuldades naquela altura, mas o novo escudo de batalha, preso às suas costas, agia quase como uma vela. Se não estivesse com toda a bagagem, simplesmente o teria segurado na posição de equilíbrio que praticara e provavelmente se moveria com muito mais rapidez, segurando-o contra o vento para se estabilizar. Mas aquilo não seria possível enquanto carregava suas bolsas. Mike sabia que em breve haveria de encontrar um lugar que o protegesse até que aquele clima incomum amenizasse e retornasse às costumeiras condições agradáveis de até então. Mike nunca tinha visto nada parecido. O clima estava mudando de maneira drástica em um período de tempo muito curto. Em contraste, em constante alerta por causa de seu perseguidor, Mike notou, para seu horror, que a coisa o estava alcançando, apesar do vento e da forte chuva. Era veloz. Como poderia se movimentar tão rapidamente neste vento? O clima, cada vez mais rigoroso, estimulou Mike a tomar medidas. As coisas estavam mudando rápido demais. Mike se impulsionou para a frente em um rastejo, na tentativa de mostrar um contorno menor ao vento. Na tentativa de mostrar um contorno menor ao vento. Finalmente ele parou e precipitou-se ao solo, e os movimentos para a frente se tornaram completamente impossíveis. A tempestade começava a formar uma personalidade própria quando passou a gemer e a choramingar com o aumento da velocidade do vento. Onde Mike não estava protegido por uma armadura, a chuva parecia inúmeras agulhas perfurando sua carne, enquanto era impelida horizontalmente com a força de um furacão. Mike sabia que estava em sérios problemas. Ele deu uma espiada no caminho que ficara para trás, agora praticamente por causa da forte chuva e da neblina. Contudo, podia ver com clareza a figura verde escura, agora em pé, alta, com seus olhos parecendo em brasa. Estava começando a se movimentar para frente. Não era afetado pela tempestade.
Como isso poderia acontecer? Mike estava apavorado. A voz de Azul foi inconfundível quando, mais uma vez, incitou Michael interiormente. Use o mapa. A voz era tão clara, Mike pensou. Ele está realmente comigo. A fúria da tempestade começava a competir com tudo o que esse garoto de Minnesota jamais havia testemunhado. Ele sentiu como se estivesse dentro do funil de um tufão. Agora estava estirado ao solo, ainda tentando o seu melhor para não ser varrido pela inacreditável força da tempestade. Quanto mais estirado ficasse, melhor. O grito do bombeiro, o grito de um bombardeio elemental havia aumentado. O barulho era ensurdecedor. O medo de Mike poderia ter sido desestabilizador e tê-lo descontrolado, mas de algum modo tudo isso fazia sentido. Se ele conseguisse apanhar o mapa. Infelizmente, Mike não era capaz de alcançar seu mapa. Estava demasiadamente preocupado em apenas permanecer vivo. A ferocidade dos elementos era como um ataque contra seu próprio ser, e Mike estava literalmente pendurado às plantas terrestres com uma mão e sua preciosa carga de livros e fotografias na outra. A bolsa que continha o mapa estava pendurada em seu pescoço e amassada embaixo de si, a salvo, mas completamente fora de alcance. Por um momento, ele sentiu seu corpo içar-se com o vento forte e uivante, e às costas, o escudo fazendo a vez de vela. Como uma personalidade ameaçadora, a tempestade feroz o cutucava e incitava a entrar em ação. Mike forçou seu corpo para mais próximo do solo e, por livre vontade, prendeu-o, levando os dedos dos pés ao barro e suspendendo-se com uma mão em uma erva daninha especialmente obstinada. Agora estava completamente escuro. As massas de nuvens negras que chegaram no céu haviam descido exatamente para a área onde Mike estava deitado, apresentando um vislumbre do passado. Seus olhos eram apenas fendas, tentando proteger-se dos ataques do vento e da chuva, mas não havia nada para ver. Mike estava até encontrando dificuldades em enxergar o chão embaixo de si. Onde estava a coisa obscura? Ela estava indo pegá-lo? Ousaria ele se mover ou a tempestade o golpearia até a morte? Como alardes em um treinamento contra incêndio, cada uma das células de Mike vibrou em um estado de alerta que jamais havia visto. Medo? Não. Seu desejo por sobreviver e enfrentar a situação dominava. Ele estava comprometido. Precisava encontrar uma maneira de pegar o mapa. A voz de laranja dentro da cabeça de Mike era um som incrivelmente bem-vindo. Como poderia um som suave ser ouvido quando há tanto barulho? Pensou Mike. Michael Thomas, deixe a bagagem para trás. Mike sabia que era isso ou ele morreria. Suas roupas, mesmo sob a armadura, estavam agora completamente encharcadas e ele começava a tremer, por meio do guinchar do vento que o atacava. Mike ouviu e sentiu uma pancada enorme e persuasiva. O que era aquele novo som? Ele sentiu sua vibração pelo solo. Estava chegando mais perto agora? Então deveria fazer conforme Laranja aconselhou. Ele sabia que estava vindo. Uma por uma, Mike lentamente, mas de uma maneira metódica, se desfez das malas que havia feito tão cuidadosamente com sua carga preciosa de memórias. Primeiro foram os livros. Ao desenrolar 2 dedos, soltou a alça da primeira.
A mochila foi arrebatada pela tempestade como uma poderosa e irritada ferramenta que estava apenas esperando despedaçá-la. Mike a sentiu sendo rasgada, assim que a soltou de sua mão. Ele se perguntou se seu dedo estaria quebrado. Pôde ouvir o rasgar das costuras da bolsa e o som de machucar o coração do estalido de centenas de páginas sendo rasgadas em minúsculos pedaços a apenas centímetros de sua cabeça. Foi o som mais terrível que jamais ouvira. Seus preciosos livros. Sem pensar muito a respeito, desfez-se da outra mala, soltando o polegar da mesma mão. Essa foi ainda pior. A tempestade tinha a violência de um lutador malvado diante de si, arrancando a mala de seu poder e o agredindo com socos até derrubá-lo. Ele realmente se perguntou, àquela altura, se a coisa obscura havia, enfim, chegado e começara a destruí-lo e fazê-lo em pedacinhos. O ataque da tempestade era como um grupo de sargentos exercitando pulos para cima e para baixo em suas costas. Ao contrário dos livros, as fotografias desapareceram sem qualquer som. Elas simplesmente se foram em um instante e isso fez com que Michael Thomas ficasse furioso. Sua linhagem inteira e as memórias queridas e sem preço de seus falecidos pais estavam sendo dispersas pela paisagem por uma força da natureza sem sentimentos, enquanto ele continuava a ser martelado pela mesma força colérica. O pandemônio ao redor de Mike era aterrador. Ele tentou se erguer lentamente, de modo que pudesse deslizar sua mão, agora livre, embaixo de si para agarrar o mapa. Ele quase perdeu a pegada enquanto era, mais uma vez, lentamente içado pela força do vento, o escudo de batalha ainda seguro às suas costas. Mike, porém, calculou bem o tempo e era capaz de, pelo menos, agarrar o pergaminho embaixo de si. Usando o dedo indicador e o polegar, conseguiu desenrolar o mapa de maneira gradual. Então, pôde ver onde o ponto vermelho estava. Trabalhando apenas com o instinto, ele lentamente moveu o pergaminho para o alto de seu peito, puxando com ele a terra úmida e suja acumulada por entre o duro metal de sua armadura e o solo molhado. Era um equilíbrio interessante. Empurrar seu corpo para baixo contra o solo, o mais apertado que podia, permitindo ainda que sua mão e o mapa subissem por seu tronco. Ele rasgou a mão em uma pequena pedra, na tentativa de levar o mapa à altura dos olhos. Mas como conseguiria ver o mapa, uma vez que estivesse alto o suficiente? Estava um breu. Ele não podia ver nada. Mesmo se pudesse, o escrito teria sido apagado? A pegada mortal de sua outra mão, a erva daninha, estava começando a afrouxar-se sob o bombardeio da chuva e do vento. Seu braço estava ficando dormente. Michael estava perdendo aderência. A coisa, não foi afetada pela tempestade. Como um visitante de vibração baixa em uma terra de vibração alta, a criatura vil não foi tocada pelo vento. Não foi tocada pelo vento, pela chuva e pelo tumulto que esmagaram a terra ao seu redor. Ela facilmente ergueu-se. Desculpa, gente, só um minutinho. Quer que eu continue? Por favor. Ela facilmente ergueu-se pela altura e lentamente fez o seu trajeto imundo e obscuro para o meio do caminho, andando em passos largos em direção a um Michael Thomas de bruço e rastejante, que mal
conseguia se segurar de maneira firme aos elementos, estes que não tinham qualquer influência sobre ela. Ela não se fez balançar pelas incríveis forças do vento uivante. Nada do clima parecia afetar a figura obscura, exceto a falta de visibilidade. À medida que se aproximava de Michael, com a despreocupação de um passeio no parque, ela começou a sentir que o destino havia de fato lhe dado um presente naquele dia. Mas a escuridão da tempestade surtia um efeito, e logo ela não podia ver nada mais do que a sua presa. Não obstante, enquanto ela se movimentava para mais perto de Michael Thomas, estava preparada para terminar o que a tempestade ocasionalmente havia começado. Ela estava preparada para esparramar as várias partes do corpo de Mike com os cantos mais remotos deste reino despropositados que ela tanto desprezava. A intuição de Michael estava correta, pois ela estava próxima agora. A escuridão havia tomado conta, como se as entidades dali tivessem solicitado uma venda particular. Mas ela se movimentava por instinto, sentindo em que parte do solo Mike estava. Ela atacou com um grande propósito e força, apenas para se encontrar estraçalhando uma parte da terra muito próxima onde Mike estava deitado. Mike a tinha ouvido, mas ela também havia escutado algo mais. O estalido de páginas e o rasgar de tecidos enquanto Mike perdia seus livros. Ela rapidamente se virou para encarar o novo som. Agora ela estava onde Mike estava. Ela estava contente. Ela se aproximou e, finalmente, na obscuridade da intensa e grande tempestade, da qual não pôde participar, ela distinguiu o formato de um Mike Thomas impotente, com a sua mão debaixo de si e a outra agarrando uma pequena e resoluta erva daninha. Se ela pudesse sorrir, o teria feito naquele momento. Ela aterrissou nas costas de Mike Thomas com desforra, atirando-se com a força de 12 homens crescidos e musculosos. De maneira instantânea, ela sentiu 1 milhão de ferroadas perfurarem sua carcaça coberta de ferraduras. Em um flash obscurante de pura luz branca e um lampejo de prata, ela foi repelida por uma forma tremenda, como se fosse atirada de um canhão. Ela traçou uma longa trajetória e aterrissou sem cerimônias quase exatamente no mesmo lugar onde havia começado. Sua parte externa, fumegando pelo contato com algo extremamente quente, ela tentou avaliar o que havia acontecido. Ela estava estupefata. Pôde-se, no mínimo, dizer, e foi momentaneamente enfraquecida pela força que a havia afastado com tanto poder. O escudo de Michael Thomas estava preso de maneira firme às suas costas e cobria a maior parte do seu corpo. O item que Michael pensou que seria sua ruína, o escudo, subitamente se tornou a sua proteção. Havia feito o seu trabalho mesmo sem a ordem de Mike. Fazia parte dele. A mistura de baixa vibração da criatura sombria com o alto nível vibracional do escudo provocou de imediato uma poderosa reação física. Como duas poderosas forças de polaridade opostas, o escudo do movimento repelia o ataque. Michael Thomas conseguiu levar o mapa para a altura de sua garganta. Ele emergiu na escuridão daquele pequeno bolso, na esperança de conseguir ver algo na escuridão. De maneira súbita, a luz surgiu. Para Michael, parecia que uma rajada de vento, especialmente violento, o havia acertado. Porém, com ela surgiu um milagre, uma luz tão brilhante que não importava que seus olhos estivessem quase fechados, protegendo-se contra o vento e a chuva lastimosos. A luz era tão intensa que iluminou tudo ao seu redor, o suficiente para que enxergasse por entre as fendas que eram os seus olhos.
Estes dançaram por sobre o mapa e rapidamente encontraram o ponto. Você está aqui. Mike ignorou o súbito cheiro de fumaça e ozônio ao seu redor. O mapa mostrava seu caminho e havia uma caverna exatamente após a curva, alguns metros ao leste, e ele estaria a salvo. Ao pensar no que acontecia, Michael Thomas imaginou que Deus havia lhe levado um relâmpago naquele momento de necessidade. Ele nunca percebeu que uma força negativa destinada a aniquilá-lo foi, de modo sincrônico, responsável por seu milagre de iluminação, no momento em que mais precisava. Michael Thomas, de intenção pura, havia vivenciado a sua primeira cocriação e sequer sabia disso. Laranja o havia instruído acerca do uso do dom que o ajudaria a estar no certo local, na hora certa. Porém, Michael nunca sonhou que aquele poderia ter sido o lugar certo naquele dia. Foi um ato de absoluta coragem e desejo que permitiu a Mike rastejar como se uma lesma de erva daninha em erva daninha e de pedra em pedra, fincando seus dedos dos pés de maneira firme a cada poucos centímetros para se manter estabilidade e direção. Levou quase 20 minutos para completar essa tarefa, enquanto apertava o solo encharcado e era espremido contra a sujeira pela fúria da tempestade. Todo esse esforço apenas para se deslocar para alguns centímetros a leste. Mas Mike havia de fazê-lo. Mesmo na escuridão quase total, ele encontrou a entrada para a pequena caverna, que seria sua fuga da morte certa se tivesse permanecido no ambiente. A cada puxão agonizante de seu corpo pelo solo, agradeceu a Deus pela entidade obscura atrás de si não ter chegado mais perto. Quando alcançou lentamente a abertura da caverna, havia ouvido a tempestade se intensificar. Ele estava assustado com o que acontecia ao seu redor. Este lugar mágico não é imune à confusão, pensou Michael. Tudo parecia calmo na caverna, mas Mike estava imprestável. Sua mão sangrava por onde ele havia arranhado na pedra. Suas roupas estavam encharcadas de barro e sujeira. Porém, estava muito frio na caverna para retirá-los. Lentamente, ele se levantou e fez um balanço da situação. A esta altura, você poderia pensar que Michael Thomas sentia esmagadoramente agradecido por ter escapado da tempestade e do misterioso inimigo que chegou tão perto de reivindicar sua presa. Em vez disso, Michael estava furioso. Ele tremia, não pelo frio, mas pela raiva e pela fúria súbitas perante a sua situação. Seus pertences preciosos lhe haviam sido arrancados à força. Ele sabia quem controlava o ambiente e extravasou a sua raiva a todos que ouvissem. Você me pregou uma peça! Ele foi à boca da caverna e gritou ao vento ainda uivante: Você me ouve? Seu rosto se contorcia de raiva. Sua indignação por ser forçada a a abrir mão de seus objetos inestimáveis era soberana em seus pensamentos. Ele havia sido vitimado por aqueles que controlavam aquele lugar aparentemente sagrado. Agora vejo como as coisas funcionam. Ele continuou a gritar, de maneira furiosa, a todos que pudessem ouvi-lo. Se eu não acato uma sugestão de um dos anjos, eles então simplesmente fazem isso por mim, de qualquer maneira. Mike tremia de modo incontrolável, tanto por causa de sua raiva como pelo frio, enquanto continuava virado para a boca da caverna. Ele sentiu o espinho da mágoa pela perda das fotografias de seus pais. Começou a soluçar incontrolavelmente, afogado em dor emocional, até que não sobrassem mais lágrimas. Ele se sentiu violentado e roubado. Mike sentiu um calor atrás de si e pôde ver o súbito tremeluzir de um pequeno fogo nas paredes da caverna. Ele se virou para olhar, enquanto uma voz macia falava. Eu o aconselhei, Michael Thomas, de intenção pura. Laranja encontrava-se no fundo da caverna. À sua frente havia uma pequena fogueira.
convidando Michael a sentir seu calor. Mike agora estava calmo e lentamente se aproximou da fogueira e sentou-se diante dele, a cabeça baixa, em desígnio. Em tempo, havia, ainda com lágrimas nos olhos, ele finalmente olhou para a laranja e fez perguntas. Tudo isso foi necessário? Não, disse Laranja. Este é o ponto. Por que você levou minhas coisas? Esta ainda é uma terra de livre-arbítrio, Michael Thomas. Apesar do que você pensa, o humano é o ponto focal e é neste lugar respeitado acima de todas as criaturas. Livre-arbítrio? Exclamou Mike. Se eu não tivesse me livrado de minhas malas, eu teria morrido. Exato, afirmou Laranja. Você escolheu não abandonar as suas malas no momento em que você teve a chance. Se tivesse aceito a minha sugestão, você poderia ter aprendido mais sobre essas coisas. As malas tinham ficado em segurança. Você não consegue compreender a visão geral deste lugar. É por isso que estamos aqui. E por isso os novos dons e ferramentas foram dados a você. Eu ainda não compreendo, contra-atacou Mike. Por que não posso simplesmente ficar com algumas coisas que eu amava? Elas não haviam prejudicado nada aqui. Significavam muito para mim. Elas eram inadequadas à sua jornada, Michael. Laranja sentou-se em uma rocha do outro lado da fogueira. Essas coisas que você carregava representavam sua parte terrena. Elas te puxavam para o seu antigo eu e o mantêm em um lugar desconfortável com a nova vibração a qual está estudando e aceitando. Tudo em você está em mudanças, Mike. E sabemos que você sente isso. Por que você simplesmente não me disse? Eu teria poupado muitos problemas. Michael olhou para as mãos que sangrava e a roupa encharcada. Você desperdiçou a oportunidade, Michael Thomas, e, portanto, sua lição teve de ser pessoal. Mike sabia que havia sabedoria no que Laranja dizia. Se eu não abrisse mão, o que teria acontecido? Você não poderia ter prosseguido o caminho carregando os objetos de energia antiga, Laranja respondeu. O vento teria levado de volta a um lugar de antiga consciência. Ao final, você seria salvo, mas teria perdido tudo o que havia aprendido e obtido neste caminho sagrado até então. Teria sido a morte do novo Michael Thomas, e você teria deixado este lugar. Para efeito, Laranja fez uma pausa por momento, então continuou. Isso é importante, Michael Thomas, de intenção pura. Você não pode seguir nenhuma parcela da antiga energia, mesmo as coisas aparentemente preciosas, e prosseguir com a nova. Ambas não são compatíveis. Você está, na verdade, mudando para uma nova dimensão, e as propriedades físicas da antiga não se misturam com as novas. Deixe-me perguntá-lo. Laranja se aproximou de Mike. Parte de você ainda possui amor e lembrança de seus pais, mesmo com os itens físicos tenham sido embora? Ou você perdeu aquilo também na tempestade? Eu ainda os tenho, Michael respondeu, sabendo que onde a conversa chegaria. Então, onde está a perda? Inquiriu Laranja. Michael estava em silêncio, percebendo que estava sentado, sendo ensinado. Laranja continuou. Como um sábio pai, fornecendo sabedoria básica para um filho curioso. As lembranças daqueles que você ama estão na energia de sua experiência de vida, e não na de qualquer objeto velho. Quando você desejar recordar, então o faça, usando a consciência do amor e os dons do novo Michael Thomas. E quando você começar a fazer isso, descobrirá que suas percepções são diferentes daquela que você pensou ter no passado. Você está obtendo uma nova sabedoria a respeito de quem são seus pais, de quem você é. As novas ferramentas e os dons irão, na verdade, intensificar sua memória em relação a essas coisas. Antigos itens de recordação simplesmente o arrastavam de volta a um tempo no qual você não era capaz de compreender a visão geral. Michael ainda não entendia toda essa nova linguagem e se falar de espírito.
E esse falar de espírito. Laranja conhecia os pensamentos de Michael e disse mais uma vez: quando você tiver finalizado com a sétima casa, Laranja sorriu, haverá compreensão plena. Michael entendeu apenas uma parte do que Laranja dizia, mas começava a entrar no contexto. Bem como a explicação sobre a comida estragada, ele percebeu que não poderia carregar nada de velho, nada do velho Mike, para o lugar chamado de casa. Ele lamentou a perda e ainda se sentiu, de alguma forma, traído por seus amigos anjos, pois estes não haviam sido mais claros. Porém, começava a ter a ver a metamorfose que lhes estava sendo cobrada, e agora também notara que lhe haviam sido dadas duas sugestões ao longo do caminho, uma por azul, para não levar alimentos, e outra por laranja, para deixar sua bagagem. Mike ignorou o conselho de ambos os casos, e nas duas vezes foi colocado em apuros. Maico jurou a si mesmo começar a ouvir com mais atenção o que os anjos lhe pedissem ao longo do caminho. Aquele era um lugar estranho, com facetas multidimensionais. Michael percebeu que ele possuía as informações biológicas e os anjos as espirituais. Que legal. Uhum. Se ele se ouvisse mais e supusesse menos, sua jornada seria, de longe, mais tranquila, mesmo que não compreendesse ainda toda a linguagem de muitos dos seus conceitos. Ainda teria de confiar na visão geral dos anjos a respeito da terra a qual conheciam, e ainda teria que fazer o trabalho de percorrer o caminho por conta própria. Laranja, queria chamar a atenção do anjo. Por que há tempestades aqui? Michael Thomas, de intenção pura, darei a você ainda outra resposta verdadeira, a qual, porém, não compreenderá. Laranja afastou-se para a boca da caverna, virou e respondeu: quando os humanos não estão aqui, não há tempestades. Laranja estava certo. Michael não tinha ideia do porquê aquilo ocorria. Mike levantou-se para perguntar a respeito da coisa obscura que vira perseguindo e percebeu que Laranja tinha ido embora. Tchau, mais uma vez, meu amigo de cor laranja brilhante, disse Mike para o espaço vazio onde onde o espírito laranja havia estado momentos antes. Pela primeira vez, ouviu uma resposta à sua despedida. Em sua mente, ele ouviu claramente a voz de laranja, confortante, afetuosa e sábia. Quando você perceber por que nós nunca dizemos tchau, você saberá que faz parte de nossa dimensão. Mas fala confusa, pensou Mike. Porém, de certo modo, consoladora. Mike utilizou a fogueira que Laranja havia, que Laranja, de alguma maneira, forneceu para aquecer-se e secar suas roupas, as quais tirou e dispôs em rochas perto da chama quente, enquanto colocava com cuidado as peças de armadura próximas às suas roupas. Notou que elas, assim como o escudo, não haviam sofrido qualquer dano. De maneira gradual, ele caiu em um sono leve, sem saber se lá fora era dia ou noite, e dormiu diversas horas. A tempestade continuou por alguns momentos, mas havia passado por completo na hora em que Mike acordou. Mike despontou da caverna e conseguiu ver que aquele momento era o anoitecer do mesmo dia. Ele havia dormido por toda a tarde, durante o resto da tempestade, e agora se sentiu vigoroso. Lenta e cautelosamente reuniu seu equipamento de batalha, colocou conforme lhe fora ensinado, ergueu a bolsa com um mapa sobre o pescoço e pisou na estrada. Tudo parecia tranquilo. Ele olhou para trás, mas não pôde sentir perigo algum, nem detectar qualquer fragmento de uma figura tenebrosa apressando-se para se esconder atrás de uma rocha ou árvore. Mike sentiu-se bem. Embora tivesse quase escuro, Mike sentiu que a casa seguinte se mostraria em breve, e ele tinha razão. Em passos largos, desceu o caminho com mais uma casa fora de vista.
enquanto sobre uma colina. Ele se sentiu leve. Ambas as mãos estavam livres, e sem as malas não havia o tinir irritante de seus equipamentos de batalha. Ele quase esqueceu que o portava. Seu passo era ágil. Michael Thomas havia aceitado sua perda física como sendo apropriada à jornada e depositou a experiência atrás de si. Ele praticou ver as fotografias dos seus pais em sua mente e foi retribuído com uma memória completa. Ele ainda sentiu o amor deles e tinha todos os sentimentos que costumava sentir quando olhava fixamente para as fotos. Laranja estava certo. O que era realmente seu estava na sua mente. Era tudo o que ele, de fato, precisava. Muitas centenas de metros atrás, uma figura verde escura se recuperava de uma experiência dolorosa. Toda vez que ela, a coisa, se movia, existia uma lembrança dolorosa da queimadura que recebera. Ela não sabia mais aquela ferida nunca se curaria. Ela estava perplexa, ainda mais determinada a se opor ao caminho de Michael Thomas, como se a vida tivesse em equilíbrio. Ela sabia que o mesmo que tivesse de sacrificar a si mesma em combate, haveria um momento breve no qual Michael Thomas olharia dentro de seus olhos vermelhos em brasa, sentiria seu hálito quente e conheceria o maior dos medos, antes que pudesse dar o último, dar outro passo rumo à casa. Gente, nem acredito na leitura, Marília! Demais essa leitura, adorei. Peraí, eu vou voltar aqui um pouco. Antes da gente entrar, a gente estava conversando que a gente se sente muito cansada, com muita dor, e que algo está acontecendo conosco que a gente não sabe o que é. A gente reconhece que o planeta está numa nova frequência, a gente reconhece que essa frequência tem afetado a gente, mas a gente não sabia que dor era essa que a gente estava sentindo, e nem por que tanta insônia e tanto cansado. Nós três. Aí começa o danado do capítulo. Eu já li esse livro, então eu já sabia o que ia acontecer. Mas parecia que ele estava falando para a gente. Por exemplo, o Michael Thomas, ele aumentou de frequência. A gente está percebendo um planeta que aumenta de frequência. O Michael Thomas não deixava ir os apegos do passado. Era como se o Criador estivesse falando para nós três: ei, solte as coisas do passado. Solte. Se Hora de você soltar. soltar todas as coisas do passado, a sua caminhada vai ser leve, você vai poder se equilibrar. E como o Michael estava segurando as coisas do passado, como a gente segura tudo que acontece porque a gente quer que as coisas sejam como a gente quer que a gente seja, e não como o novo e extraordinário e brilhante tempo que vai surgir para a gente perde a oportunidade de surfar na onda do ventinho e a gente espera a tempestade ficar muito pior. E o Michael Thomas pergunta para o Laranja, Laranja, essa tempestade? Ele fala, olha, eu vou te contar, quando os humanos não estão aqui, ela não acontece. A tempestade são as nossas tempestades. A Que se a gente que gente faz, né? contasse, se a gente se entregasse, se a gente falasse, compreendo que estou apoiada plenamente a todo momento, nada disso aconteceria, nenhuma insônia, nenhuma dor no corpo, nenhuma confusão mental. Caraca! Sabe, saber que a gente é protegido, saber que mesmo que venha um momento de fúria, alguém de baixa frequência, tipo a coisa, e que essa coisa queira nos atacar, alguma maldade, a gente vai ser protegido pelo nosso escudo e a nossa proteção, mesmo que a gente não enxergue como. Então, o que nos impede de confiar e de entregar? Por que a gente reluta tanto a largar? Por que que leitura adequada para o dia de hoje? Você Muito, sentia isso? muito. O soltar, meu Deus. Soltar tudo que a gente acredita, de crença que limita, não só memórias. Claro.
soltar os desejos, que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam, soltar o controle. A gente nem sabe o quão extraordinário tudo pode ser, e a gente está preso ao tem que ser do meu jeito. Uhum. Essa parte que fala, né? Mesmo que não compreendesse ainda toda a linguagem e muito dos conceitos, ainda teria que confiar na visão geral dos anjos. A respeito. Sinistro. Você está sem tela, Lídio? Verdade. Mas vocês me ouviram, né? Sim. Ouvemos. Nossa, muito pra gente. Parecia que era um tapa de pelica na cara. Parecia nós três na tempestade lá, e depois chega o laranja e lê o capítulo para nós. Nossa, você ia olhando aqui, aí eu tava super me divertindo e você. Aí eu falei, você quer que eu continue? Porque eu tô aqui na pegada, eu tava assim, absolutamente na pilha do capítulo. Eu falei, não acredito nesse capítulo, esse capítulo é para mim no agora. Sabe no que o livro ensina? Que a mensagem certa chega na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Parecia que a gente tinha feito uma nossa conversa dizendo como nós três estamos cansadas, como nós três estamos tendo dificuldades, como nós três estamos confusas, e de repente, Exato. Muito bom. E assim é na nossa natureza humana, né? Tá tudo certo, mas é na nossa natureza. Então, vamos acolher a nossa natureza e saber que por trás tem uma nova sabedoria. e aí fazer a escolha, né? Porque ele falou assim: se eu não tivesse largado, e se eu não tivesse feito? Aí ele falou: você teria sido levado de volta, ia estar seguro, ia estar tudo bem, mas você não teria vivido esse novo Michael. Eu acho, gente, que é uma escolha querer viver essa nova frequência que a gente tem vivido. Que, Fala, Lide? Cris. Eu falei que eu não quero voltar, não. Eu quero ir para frente, não quero voltar. Fazer tudo de novo, oh, meu pai. Voltar não é uma escolha. A escolha é ficar sofrendo ou ficar sem sofrimento. Porque a Sofrer ou não? tempestade é a gente que cria. Uhum. E como? Foi muito chocante, gente. Que livro, que leitura foi essa para o momento presente, para o agora? Por isso que eu acho que eu li esse livro duas vezes, estou lendo de novo, porque ele é É, formidável. eu nem me lembrava mais. Faz tanto tempo que eu li. Nossa, eu me lembrava perfeitamente, eu só não imaginava que a mensagem era para mim deste tanto. É, Estou agradecida. vamos ter que dormir com ele. Vamos ter que dormir com isso e lembrar que quando a gente começa a se preocupar com os pensamentos que estavam em nós, a gente tem que falar: solta livro, solta álbum dos nossos pais, solta desejo que seja do meu jeito, solta. Uhum. Tô feliz da vida com essa mensagem mesmo. Putz grilos. Verdade. Com o maior remetente possível para nós três. Ah, e para quem for ouvir também, porque Não, vai sim, ouvir na mas hora certa, no assim, tempo o certo, no incrível momento foi nossa certo. conversa anterior, né? É porque a gente sabe que essa mensagem vai chegar a quem for ouvir na hora perfeita que essa pessoa tiver de ouvir, como está sendo para a gente. É chocante, É, muito bom. formidável. Isso. É isso, gente. Eu acho que podemos terminar aqui. Sim. Precisa de mais alguma coisa, né? A próxima iremos para a Casa da Biologia. Ai, que delícia essa casa. Que delícia essa casa. Isso mesmo. Mas Certo? esse agora foi bem para a gente sair da nossa tormenta e diminuir a nossa tempestade. Que linda. Verdade. Love it. Amém. Beijo, boa semana. Beijo. Beijo. Tchau.